Feng, o Caçador, parte 3. Feng, Bin e Bark estão presos em uma cápsula. Bin está atormentando Feng com muitos apelidos estranhos. Dr. Eggman quer saber o que os três estavam fazendo ultrapassando o território dele. Feng argumenta que não era um território, e sim uma base abandonada que estava afundando no oceano. Dr. Eggman fica nervoso e começa a perder a paciência, mas Bin pede para o Feng contar logo o que estava acontecendo. E como Bin não tem o costume de ser a voz da razão, ele se sente doente por fazer isso. Feng realmente conta o que eles estavam fazendo, que era caçar a 8ª esmeralda do caos. Eggman pergunta como ela é, e o caçador diz que ela pode ser laranja, dourada ou multicolorida. Eggman pergunta se ela tem propriedades especiais, e o Feng diz que não sabe. E quando o Eggman pergunta onde ele ouviu falar dela, Feng responde vagamente que tem contatos. Ou seja, o Eggman não acredita em nada. Mesmo não acreditando, Eggman oferece uma chance deles pagarem a dívida de salvar a vida deles se eles fizerem um favor a ele. Mas o Feng se recusa, pois ele precisa ser pago por seus serviços. Mas o Eggman faz mudar de ideia rapidinho. E como o Feng concorda, eles saem da cápsula e se preparam para ouvir a proposta do Eggman. Recentemente, Eggman construiu uma nave de batalha e deu para os Heavy Boys fazerem testes. Só que os robôs dele desapareceram junto com a nave. O Heavy King ficou dando desculpas em vez de obedecer às ordens do Eggman. Eggman estava tentando localizar a nave, mas está sendo difícil, pois ele aparece e desaparece sem esforço, e ela não foi projetada para fazer isso. Porém, Feng conclui que deve ser uma esmeralda estranha envolvida para que ela faça isso. Então Eggman quer que eles encontrem a nave, tragam ela de volta e a possível esmeralda de volta também, para assim considerar a dívida paga. Enquanto isso, no laboratório do Tails, o Sonic está muito entediado. Tails sugere que ele tire uma soneca, já que era isso que ele está fazendo antes, né? Mas o Sonic não consegue, porque assim que ele viu a nave, ele imediatamente estava a fim de fazer uma aventura. E isso deixou ele entediado, porque agora ele não pode ter uma aventura até que o Tails consiga um jeito de localizar a nave. Por sorte, Tails acabou de fazer um aparelho que localiza a nave misteriosa. E ele explica para o Sonic e tem os científicos como ela funciona. Mas o Sonic não entendeu esse final. Ele não entendeu, foi nada. Mesmo assim, Tails vai instalar o aparelho no entorno do tornado e ficar pronto para ir. Em outro lugar, a equipe do Feng está de boa esperando. O Bark até está fazendo um crochê. Feng explica que, de acordo com os dados que o Eggman forneceu, ele deduziu que quando mais a nave avança, mais tempo ela demora para desaparecer. E por isso, ele acha que o Heavy King precisa recarregar seja lá o que for que esteja usando para fazer a nave desaparecer. E de acordo com os cálculos, ela vai aparecer ali agora mesmo. E não é que a nave aparece? Estranho, um gênio como Eggman não ter calculado isso e um cara comum como Feng sim, né? Mas vamos seguir o roteiro, né? Ben se surpreende por Feng estar certo, pois deve ser a primeira vez para tudo, né? Sempre tem uma primeira vez para tudo. E assim eles partem em direção à nave, com o Heavy King já sabendo que eles estão a bordo. Chegando lá, Bing vai tentar conversar com o robô faxineiro, já que ambos estão trabalhando para o Eggman mesmo. Só que não, pois Feng afirma que é óbvio que os Heavy Boys se voltaram contra o Eggman, o que não é novidade. Parece que o Eggman tem mais robôs contra ele do que a favor dele, né? É, né? Então eles começam a correr pela nave, destruindo os robôs como se fossem os atos de uma zona típica dos jogos do Sonic. Tudo isso enquanto estão sendo vigiados por um certo alguém. Ao chegarem na fonte do poder da nave, Feng fica animado e convencido que é a 8ª esmeralda do caos. Só que a alegria dele dura pouco, pois o Heavy Rider aparece para batalhar com eles. Mas Feng manda o Bin atacar a bola, enquanto Bark ataca o robô e ele ataca o Motobug. E assim eles vencem facilmente o guardião do local, ou seria o chefão final do ato. Né? Feng chantageia o Heavy Rider para que ele ficar quietinho, ou o Jimmy, o Motobug, vai ser esmagado. Bark desliga o gerador para poder pegar a esmeralda, mas o que aparece não é algo que ele esperava.
Heavy King aparece dizendo que o nome dessa gema é Warp Topázio. E sim, é aquela mesmo dos quadrinhos principais do Sonic. Considerando que a era clássica do Sonic nada mais é do que o passado da era moderna, faz sentido ela existir ali. Por mais que foi dito em Sonic Force que a era clássica se tornou uma dimensão diferente, ela ainda faz parte do passado da era moderna. O King explica que a gema em si não tem poder, mas se ela for energizada ele pode dobrar o espaço. E ele melhorou a sua fortaleza, que nem dele é, né? Ele roubou do Eggman essa fortaleza, né? Para usar o poder do Warp Topázio. E como os testes estão quase prontos, está na hora da conquista. Fang pergunta se ele encontrou uma 8ª Esmeralda do Caos no lugar onde ele encontrou o Topázio. Mas o King diz que não existe 8ª Esmeralda, o que deixa o Fang muito chateado e começando a duvidar da sua busca. E não é só ele que está começando a duvidar, não. Heavy Police diz que o Eggman ordenou a eles a procurarem por novas gemas poderosas, e eles acharam ela em uma caverna em uma ilha remota. Heavy Magician diz que como o Warp Topázio não tem poder sozinho, já que ele precisa ser recarregado, ele não é poderoso por si só, e por isso não havia necessidade de mostrar a gema para o Eggman. Ou seja, eles burlaram a programação do Eggman por detalhes técnicos, né? Fang concluiu que tecnicamente eles também não ouviram a ordem de voltar para a base, e o King confirma. Fang tenta negociar com eles para que ele também finja que não viu nada e ir embora, mas o chefão dali não concorda, pois seria melhor se livrar dos intrusos e dizer que eles nunca chegaram, afinal, quem iria corrigir eles, né? E assim começa uma luta dos Hard Bodies versus a gangue do Fang. Quem será que vai ganhar?